Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Ó, se eu tiver encrencado agora, meu, não é por falta de direito que eu não vou me safar. Ó, doutora Carla Furtado, doutora Denise das Neves, doutora Zaira, né, que é a nossa convidada de hoje. E aqui, ó, nós estamos fazendo aqui uma apresentação inicial de um projeto que virá futuramente aí na TV Metropolitana, né? Então, aguarda essa configuração aí, Denise das Neves e Carla Furtado junto com o Pesadão, né? Tem coisa aí boa para vir pela frente, né? Mas agora nós estamos aí com a doutora Zaira. Se apresenta para a gente. Obrigado pela participação. Como é que tá essa força? Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo. Me chamo doutora Zaira Sardinha, eu sou presidente de Lei Geral de Proteção de Dados da OAB de Nova Iguaçu. E vou contar um pouco da minha trajetória, tá? Eu fui criada numa família de advogado, meu tio é advogado, meu primo é advogado, minha mãe é advogada na área trabalhista há 30 anos. Né? No início eu ficava estudando para concurso e OAB e concurso até uma hora que eu realmente foquei na OAB. Doutor, naquela câmera. Até que eu foquei na OAB e aí foi quando eu passei e eu comecei a militar na área trabalhista. E aí surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu também comecei a me especializar, fazendo cursos, até que eu fui convidada para poder ser presidente. E também sou membro do Instituto de Advogados do Brasil. Lá eu sou da comissão trabalhista. Porque lá, minha mãe, como ela advogou durante anos por lá, tem conhecido lá e aí me chamaram para poder fazer parte da comissão de lá. Mas lá eu sou só membro de comissão. Aqui eu sou presidente e também participo também de outras comissões também aqui, de coaching, trabalhista também, faço parte também da... Como é que é? Trabalhista, de mentoria também faço parte e da comissão jovem. Agora pode começar aí. Mas, doutora, a doutora é especialista em LGPD. Isso. Afinal de contas, o que é LGPD? Não é LG, não é outra sigla, não. É LGBT, não. LGPD. O que é LGPD? E quais os impactos que ela pode trazer para as empresas, para as pessoas? O que acontece com essa tal de LGPD? Bom, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, são seus dados na internet, mas não é só na internet, também são seus dados também na parte física. E tudo quando vai haver dinheiro, né? Se você for tratar os dados e não for para a finalidade que for haver dinheiro, vou imaginar, eu vou pegar seus dados, mas eu vou fazer uma festa. Não tem fins lucrativos, não vai ser aplicado a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é aplicada quando tem a ver com fins lucrativos. A empresa ela vai tratar os seus dados, tenta coletar o menor dados possíveis, que é o princípio da finalidade. Para que eu vou pegar aqueles dados ali? Para que eu quero saber a tua religião? Para que eu quero saber qual é o teu time? Não, pega só os dados necessários. Não, eu preciso da tua identidade, você está fazendo matrícula aqui para um curso. É um curso? Não precisa de quê? Identidade, CPF, o teu endereço. E tenta sempre estar atualizado o endereço da pessoa. O teu e-mail, né? Qualquer coisa precisa trocar e-mail, um telefone. Agora, para que eu preciso saber qual é a sua religião? Qual é a sua religião? Para quê? Qual o seu time? Qual é a sua política? Você torce para quem? Para quê? Não precisa. Então, tenta pegar o menor dados possíveis, que aí tem o princípio da necessidade. É realmente necessário pegar aqueles dados? Não sei se já aconteceu com vocês, quando você vai na farmácia e pede seu CPF. Não sei se vocês já assistiram um vídeo, tem um vídeo no YouTube, só botar assim, seu CPF realmente é necessário e escreve farmácia do lado. A pessoa faz um monte de pergunta. Qual o nome do teu cachorro? Qual o nome do teu melhor amigo? E tem gente que responde, realmente tem gente que responde. Não, mas pra que isso? Eu só comendo só um cotonete. Não, quero saber qual o nome do teu melhor amigo. E tem gente que fala, meu nome é melhor amigo.
pode botar aqui tua digital? E o pessoal coloca a digital. Você não coloca em banco? Gente, mas totalmente diferente. Você só tá indo ali com um cotonete, um sabonete e deixa coloca A a digital digital, não é? também é dado pessoal, Isso. considerado dado pessoal. Isso, é considerado dado pessoal ainda sensível, que tem a diferença de dado pessoal normal e dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível é a foto, né? A tua foto, a tua digital, que mais que tem? Que é a biometria, né? Que quando você vai. Isso também tem muito na área trabalhista. Que aí, e também, nem sei se vocês já ouviram falar, tem uma empresa lá fora que eles colocaram um chip na pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar. E aonde a pessoa vai, ela utiliza esse chip. É muito fácil. Muitas empresas pegaram e acharam muito interessante. Por quê? Você já entra no local, já bota o chip. Mas isso não vai além da invasão da Vai privacidade da pessoa? muito além. É isso que o pessoal estava questionando também. Mas aí, o que as empresas acharam? Acharam muito interessante. Porque só a facilidade. A facilidade que tem, exemplo, na hora de ligar o computador, você já bota a tua digital, já vai ligar, já com a tua senha, já vai ligar com tudo. Aí ele pegou e muita gente debateu com relação a isso. Com relação à tua privacidade, e muita gente, muitas empresas começaram a procurar isso lá fora. Aqui no Brasil, nem sei se isso aqui tem aqui no Brasil. Se tiver com o negócio da tecnologia desses ladrão aí, eu vou arrancar o braço. As pessoas, assim, eu fico pensando assim, tá, existe esse chip, mas esse chip, como a doutora falou, vai além. Se a pessoa está em casa, será que a empresa tem acesso à A intimidade da informação pessoa? que eles deram é o seguinte, que a partir do momento que a pessoa sai da empresa, eles desligam. Quem me garante que eles realmente desligam? Isso aí. Não tem uma garantia que realmente Não, seja. você vê pela questão da internet aí, né? Hoje tem Deu localização, né? não, qualquer coisa que você faz, tu tá vinculado a Facebook, Instagram, e as pessoas sabem onde tu tá. Sim. Sabem que você tá. Por exemplo, eu tô aqui no seu podcast. Eu já saindo daqui, se eu ligar o meu aparelho, meu Google, já vai aparecer, ó. Você esteve Sim. no manancial. Você pode fazer alguma recomendação, você pode tirar foto, Isso. e aí algumas pessoas vão assim, embarcam e colocam. Nessa brincadeira aí, que é uma coisa, que é uma recomendação ao local, já as pessoas já estão, já é um mapa das pessoas. Agora, a empresa que detém esse dado, ela vai controlar muito mais pessoas, e pode fazer esse direcionamento para qualquer tipo de finalidade, né? Agora, doutora, a empresa coleta os dados dos funcionários, certo? Para fins de contratação, né? Mas se aquele funcionário ele é demitido, o que acontece com esses dados? Porque a empresa pode descartar, é inutilizado? Como é que fica essa questão depois que a pessoa é demitida da empresa? O que acontece? Depois que a pessoa é demitida da empresa, é bom você ficar durante um tempo com esses dados. Por quê? Porque pode ocorrer da pessoa pegar e mover uma ação. E aí você tem que ter para poder fazer prova, que você pagou a rescisão, que você pagou conta-cheque, tudo lá você deixa armazenado e guardado. E também num local que não é para todo mundo ter acesso. Até isso também que eu vou dar como dica, em matéria de senha e também de acesso. Não botar senha fácil, 1, 2, 3, 4, o teu nome, teu sobrenome, o nome da tua mãe, do teu pai. Tenta botar aquela senha que sempre as pessoas, quando vai fazer, bota aquela dica. Nome, bota número, bota cifrão, sempre para poder estar dificultando. Então, com relação à tua resposta, é isso. Deixa guardar durante um tempo. Costuma ser, como eu trabalho há 5 anos, mas também tem a título de previdenciário 10 anos ou até mais, entendeu? Era a pergunta que eu iria fazer. Por quê? Você disse que depois da demissão fica por um tempo, depois descarta. Mas quando no período da aposentadoria, Tem que deixar mais tempo. tem que deixar mais tempo. E com relação ao FGTS, a prescrição é 30 anos. Então tem que deixar mais tempo. Então a empresa vai ficar, de repente, de eterno, né? Um bom tempo que não assume a obrigação. Então tem que ter mais Porque Isso aí, tem deixar que ficar guardado. por conta daquele que é o antigo SB40, que hoje é o PPP, para quem trabalha em condição insalubre, para quem trabalha em periculosidade, que o funcionário, mesmo depois de demitido, ele volta lá, depois de um tempo, para pegar essa documentação. Então, assim, eu acredito que
mais tempo. Muito Só mais que tempo, assim, já deixa eu amarrado. acho, para mim, eu acho preocupante, né? Eu acho preocupante, porque assim, realmente a empresa vai ter que ter uma fidelidade com aquele funcionário até que foi demitido para não usar, não cair na mão de alguém para poder utilizar, fazer uma má fé com aquilo. Isso aí, até como eu estava falando, quando você já admite a pessoa, eu já falei, princípio da finalidade, para não sair pegando muitos dados, porque você já vai ter que ficar com aqueles dados ali. Também tem ali dados sensíveis. O que é dados sensíveis? É quando tem a pessoa foi no médico, tem alguma doença. Então, aquilo ali então, é muito mais dobrado que quando trata de dados sensíveis, a sanção é muito maior. Então, realmente tem que ter um local e não é qualquer um que vai ter acesso àquilo ali. Bota uma pessoa específica, bota um DPO, bota uma pessoa especializada para poder ter acesso ali àqueles documentos, entendeu? O que é DPO? A doutora falou aí, o que é DPO? DPO é um encarregado de dados. É uma pessoa que aí a maioria das pessoas coloca uma pessoa que já tenha feito um curso ou bota uma pessoa especializada para poder estar tratando dos dados, como que vai ser tratado, vai estar ensinando e tudo. Isso é DPO, é Data Protection Office, que é o encarregado de dados. Doutora, não seria interessante, já que a doutora está como presidente, sugerir o funcionário que for admitido numa empresa assim, nessas condições, não ter, de repente, que assinar uma documentação também, considerando que existe um contrato entre empregado e empregador, para que o empregado também não forneça, né, como se fosse um fornecedor, porque às vezes quando você vai até um escritório de um advogado, que você diz que aquela ação é de risco, às vezes você pede aquele cliente para, não, é de risco, então eu estou dizendo aqui que é risco, não, mas eu quero fazer esse mesmo. Não seria interessante também o empregador dar um documento para essa pessoa também, assim, como uma prova de que ele não vai fornecer? Porque às vezes a pessoa, assim, do nada recebe uma ligação, mas como foi? Se ele trabalhou, de repente, 10 anos só naquele lugar, se ele forneceu só para aquele lugar. Quem é que vazou, né? Quem é que compartilhou os meus dados? Mas isso, a empresa não tem que fazer alguma alteração quanto a isso no contrato para constar? Isso, aí faz um contrato, bota lá uma cláusula específica, bota a letra grande, porque tem muita gente que bota na mesma, como é que fala? No mesma letra, né? Tudo igualzinho, para a pessoa nem reparar que tá aquilo ali. Não, correto é colocar uma cláusula específica, com a letra grande, se possível de negrito, para a pessoa ver, ó, estou fornecendo esses dados, vai ficar aqui na empresa e a pessoa bota logo embaixo daquela parte para a pessoa assinar. Não é nem no final do contrato, é logo embaixo ali para a pessoa ter ciência que meus dados vão ser tratados. Não vai ser compartilhado. E se caso for compartilhado, com quem? Aí vai especificar, com a empresa X, W, Y. Então já sei que vai ser. Mas por qual motivo? Porque a gente tem plano dentário, porque a gente tem plano de saúde, então precisa com a empresa X, Y, Z. Então vai estar especificado, você já vai saber. Então a empresa X, Y, Z tem meus dados. Aí você vai assinar embaixo só dessa parte com a letra bem grande para você poder saber o que você está assinando. Sim, interessante ter uma cópia daquilo, Sim, né? Também. Isso. Isso aí que acontece. Isso aí também tem falhas também na empresa, até com relação ao cartão de ponto, né? Que o correto seria, a pessoa tem empresa que dá, que esse é o correto, e tem empresa que não dá. Por que a empresa não dá? Porque tá violando ali aquele horário, ou se der, vai dar com aquele horário britânico, entendeu? Então é a mesma coisa. Então, se for dar o contrato, tem que dar da mesma forma que assinou, que pode ocorrer de dar o contrato sem nenhuma dessas informações, como eu tô falando, caleta, tudo igual, que a pessoa nem vai saber, só assina, que a pessoa não vai ler. A pessoa não vai ler aqueles milhares de folha, não lê nem de plantão, imagine. Não vai, ele só quer ter um trabalho, ele só quer começar a trabalhar, ele quer o dinheiro, e não vai ficar lendo aquilo tudo. Então, a pessoa mesmo vai explicar, com aquela letra grandona, tu vai assinar, entendeu? Doutora, então, assim, no caso, como a doutora até mesmo falou de princípios, né? Porque falar de alguns princípios da LGPD, que não é a LGBT, porque a gente tem que ter cuidado, né? Até quando pronunciar. A senhora falou com relação a falar o mínimo possível, mas assim, dentro do direito, do ramo do direito, teria algum princípio que
o funcionário poderia se apoiar depois, se caso tiver alguma coisa, de acordo com o princípio tal, violou ou não violou. Tem alguma coisa? Porque assim, eu estou muito preocupada, eu não sei se é porque eu atuo mais reclamante, atuo mais, não tanto pela empresa, então eu estou preocupada com o povão, até porque a doutora Denise é povão, então eu estou preocupado com o povão, porque o povão, ele vem sem conhecimento, ele vem analfabeto informal, ele não tem conhecimento de nada. E a empresa, ela vai ter esse acesso a tudo a vida, que nem essa questão do chip. Se não desligar, de repente, vem intimidade da pessoa. Vem intimidade, vem aquela, assim, um idoso hoje. E tem pessoas, mesmo que não são idosas, que têm 30, 40 anos, que é totalmente obsoleto de internet. Obsoleto de tudo, que não é obsoleto. Tem coisas que eu também não sei, desconheço. Então, assim, eu acho que um princípio onde aquela pessoa pode ali procurar se resguardar. Teria os princípios? 2 princípios que eu já falei, 2, agora eu vou falar mais outros 2. 2 princípios são muito importantes. É o princípio da segurança. Qual é esse princípio da segurança? Você contrata uma empresa boa para poder botar lá todas as formas possíveis, contrata um TI, e também tem o princípio da não discriminação, que esse princípio aí também é muito bom, que é com relação também, isso também está lá nos dados sensíveis, que é com relação à discriminação, tanto qualquer coisa, se você é lésbica, se você é gay, se você é homossexual, se você é negro, se você é índio, tudo isso está lá em matéria de discriminação. E aí eu botei esse, da discriminação, da segurança e também da correção. Também tem o princípio da correção, isso também serve muito para quem é do Código Consumidor, que você pode ir lá no site, que a maioria dos sites, quando você vai lá comprar alguma coisa, tem aquela coisa automática. Você já vai lá, você vem só com a máquina. Você não consegue consertar um dados. Teve uma ação minha que a menina ela moveu a ação, porque ela recebeu contas, vinha com o nome dela, com o endereço dela, mas o telefone era de outra pessoa. Quer dizer, a empresa, que eu não posso falar o nome da empresa aqui, é uma empresa de telefone, colocou todos os dados dela com o telefone de outra pessoa. Aí, como que ela soube? Ela pegou esse telefone de outra pessoa e ligou. Fulana, você tá recebendo cobrança? Não estou recebendo cobrança, não. Quer dizer, a cobrança estava vindo toda no nome dela e ela acabou ficando com o nome negativado por causa dessa cobrança. Então, qual é esse princípio? É o princípio do livre acesso. É você poder acessar os seus dados e trocar, porque você troca de endereço, você troca de telefone, e às vezes você está lá naquele site ainda com um endereço bem antigo, e aí você não sabe que trocou aquele endereço. Então, você tem que ter um livre acesso para poder acessar naquele site e poder trocar os seus dados lá para a própria empresa, até se for mandar alguma cobrança, qualquer coisa, um cartão, né? Que tem muita gente também que fica recebendo cartão do nada. Receber um cartão, você ter o teu endereço atualizado. Aí esses são os 2. Agora, você falou uma coisa muito interessante, essa questão do livre acesso. Eu conheço uma empresa, não vou dizer o nome, é de São João de Meriti. Tá? A empresa, você falou também do cartão de ponto, e isso visando também o trabalhador, o reclamante. Tem cartão de ponto. A empresa se nega a dar cópia do cartão de ponto. E aí? Bom, Por conta da questão do livre acesso a esses dados. Isso. Como é que fica? O cliente tinha que ter acesso a esse dado e quem deveria fornecer é a empresa. Como que vai fazer prova? Através de testemunho. Porque a empresa ela não é obrigada a fazer prova contra ela. Sim. Entendeu? A não ser qualquer coisa, tivesse câmera, alguma coisa assim, você poderia pedir a câmera para poder ver em matéria que a hora que ele entrava ou a hora que ele saía. Mas o primordial seria fazer prova aí através de testemunho. E isso também é que eu vivo dando muita dica para os meus clientes. Eu falo, primordial é você levar a testemunha. E a testemunha vai provar o quê? A hora extra, o desvio de função. Tem muita gente que não leva fé nisso. Mas eu falo, aqui, vou imaginar 15 mil. 15 mil você receberia se a testemunha estivesse aqui. Porque a testemunha vai confirmar realmente a hora que você entrava, a hora que você saía. Isso eu já estou falando um pouquinho da prática, né? Você entende como é. E não acontece, eu aviso isso também. E outra coisa também, vou falar só um pouquinho de dica de trabalhista, que é para você poder pedir para o cliente pelo menos 1 hora de antecedência chegar. Que eu já perdi processo, a pessoa chegar 10 minutos atrasado. O juiz pode atrasar, o cliente não. Ele chegou 10 minutos atrasado, o processo arquivou,
Aí tivemos que dar entrada de novo. Quando a gente deu entrada de novo, o cliente não estava mais aqui, faleceu. Aí quem foi? Foi a mãe e a filha. A mãe recebeu e a filha até só vai receber quando fizer 18 anos. Por quê? Porque chegou 10 minutos atrasado. Então, isso é uma dica que eu dou, pelo menos para poder avisar o cliente chegar com 1 hora de antecedência. Mas vai, voltando às perguntas. Eu já perdi já ação também, assim. Eu tinha uma ação para receber. 99. Era. Eu lembro que era 1.800, que na época era até uma boa grana. Hoje não dá pra nada. Aí eu cheguei atrasado. O cara chamou, cheguei atrasado lá. Aí eu fui lá pro escritório lá e arquivou lá, aí demorou a ação de novo. Aí essa mesma ação, depois, quando bateu o martelo em menos de R$ 1.000. E aí eu ainda perdi ainda na época, eu não sei nem se isso é verdade, se a porcentagem lá dele também foi um pouco maior. Por conta dessa segunda. Acaba se prejudicando. Aí tem cliente que reclama, nossa, doutora, eu tô aqui 1 hora. Porque tem cliente que é antecipado. Então eu marco 1 hora, ele chega 1 hora antes. E não quer dizer que o cliente fica 2 horas. Fica 2 horas. Eu acho interessante, assim, eu costumo falar para os meus clientes sempre assim, 1 hora ou meia hora antes do horário da audiência. Por quê? TRT tem que ser 1 hora antes mesmo, ainda mais se você é da cidade. Você é do Rio. Por quê? Tem aqueles elevadores ali até você chegar, até você conseguir chegar lá em cima, porque as filas são gigantescas. E assim, não tem perdão. TRT não tem perdão. Ainda mais agora com as custas, né? Tem isso também. Agora com as custas também não tem perdão. Aí para você, de repente, remanejar para entrar novamente, é difícil. E as audiências estão sendo marcadas para meado do ano que vem, final do ano que vem. Mas, doutora, vai continuar. A senhora comentou, né? Para não perder, a senhora comentou com relação à testemunha. A senhora falou dar uma dica, né? Assim, fazendo um adendo. Né? Com relação à testemunha, é bom, sim. É bom a testemunha que viu o fato, a testemunha que realmente está ali, a testemunha que realmente vai falar. Porque tem testemunha também que é tiro no pé, né, doutora? Não, tem testemunha. Gente, teve uma testemunha. Gente, primordial é identidade. Primordial é a identidade. A testemunha não me levou a identidade. Então, não é testemunha. Mas é que ele falou assim, excelência, guarda o instante que eu tô pedindo o documento para minha mãe. Ele na empresa, gente. Aí a juíza falou assim, olha, eu sinto muito, mas não vou ter como te escutar. Você não tem nem identidade. Aí, quer dizer, perdeu a testemunha, entendeu? Então, primordial também é levar a identidade. Vai, continua. Dessa LGPD, quais são as profissões que nasceram? Olha, nasceu muita profissão. Tem profissão de professor de Lei Geral de Proteção de Dados. Tem perito específico em proteção de dados. Tem também, além de professor, perito... Tem oficial de justiça específico nessa área. Que mais? Qual era a outra profissão? Tem muitas outras profissões. Eu não lembro. Um leque de possibilidades. Isso, um leque de possibilidades. Então, isso prova também que veio, essa questão também veio para aumentar a questão do emprego. Isso, também tem o DPO, um encarregado de dados na empresa, também é uma profissão. Toda empresa tem que ter um DPO? Não, as pequenas e médias empresas saíam uma resolução que não precisa, entendeu? Mas tem que ter um encarregado. Então, de qualquer jeito, né? Mas não precisa ter um DPO, mas tem que ter um encarregado. Esse DPO tem que ter formação? Não tem que ter formação. E também, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, quem for implementar a Lei Geral de Proteção de Dados, não precisa ser só advogado. Qualquer profissão pode estar implementando, só você estudar, entendeu? Em matéria para poder estar implementando nas empresas. Sim, mas tem um mínimo. Ensino médio, tem que ter um mínimo de alguma coisa, só saber ler. Porque, de repente, a pessoa não tem formação nenhuma, mas tem um conhecimento bom. Isso. Não, eles não especificaram o mínimo de nada. Galera, não especificaram o mínimo de nada. Não tem nada. Você estudar aí, porque a pessoa vai pedir. Estuda, vocês, meu povo. Isso, meu povo. Estuda, então, porque não vai dizer assim, tá difícil. Não tá. Tem que estudar. Só depende de que o salário tá bom. Dependendo do cargo de DPO, tem salário bom. O negócio é você estar especializado. Tem certificados que é internacional, que esse certificado você faz ele online,
Aí você vai no computador e que se caso você já teve gente que se caso assim, olhou para o lado, perdeu. E esse, se eu não me engano, é em dólar que você paga, entendeu? Então é caro. Então você tem que realmente estudar para pegar esse certificado. E com esse certificado você tem mais credibilidade, as pessoas contratam mais. Tanto é que tem agora o curso que vai ter lá na UAB, essa menina ela tem 3 certificados. Entendeu? Aí conta mais para poder aprender. Ela vai dar aula de prática de lei geral de proteção de dados. Agora, essas empresas coletam nossos dados, mas o que acontece? Tem alguma sanção se vazar? A gente fala muito em vazamento de dados, né? Tem alguma sanção para essas empresas? Para essas empresas empresas comuns, né, que fazem contratação. Tem alguma sanção ligada a isso? Tem várias sanções. Tem sanção simples, tanto é que agora mesmo, recentemente, teve a primeira multa, que aí foram 2 multas. Teve a valor de 14 mil para o total, 7 mil mais 7 mil, e o total foi 14 mil. Por quê? Foi base de fiscalização da NPD. O que é a NPD? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É quem vai fiscalizar se realmente está sendo cumprido. Igual a pessoa faz no Código de Defesa do Consumidor, vai lá no PROCON fazer reclamação. A Lei Geral de Proteção de Dados, você vai na NPD fazer reclamação. Aí você vai lá, faz reclamação e aí vai bater fiscalização lá. Que é o que foi que aconteceu. Bateu fiscalização uma vez, vai ver como é que tá. Ah, tem um monte de dados aí, que a pessoa sai, deixa a tela aberta, não bota nenhuma senha, deixa todo um monte de dados aqui na mesa, com um documento de clientes. Bateu fiscalização. O correto é cumprir. Arruma um DPO, arruma alguém para poder organizar onde você trabalha. Não organizou? Vai bater de novo a fiscalização? Aí você pode receber uma multa assim, que hoje em dia foi criada a dosimetria da pena. A dosimetria da pena vai depender de cada caso. Aí, isso aí vai ver no caso concreto. Mas pode chegar até, tem algum teto ou não? Tem 50 milhões, se não me engano, da multa, a máxima que tem. Mas essa sanção não é máxima. Qual é a sanção pior para uma empresa? É a publicização. Que aí você publicou lá o Facebook e vazou meus dados. Uma das empresas aqui, eu não vou ficar falando o nome de empresas daqui, né? Não é legal. Isso não é bom. Uma das empresas perdeu credibilidade por causa disso, que teve a publicização dos dados, aí a empresa parou de confiar. Pô, não vou mais confiar nessa empresa. Se vazou meus dados, então acaba perdendo a credibilidade, acaba perdendo o cliente. Então essa é uma das primordiais que eu acho das penalidades. Tem muita gente que fala 50 milhões para uma empresa que é muito dinheiro, não é penalidade. Penalidade sim, é perder os clientes, perder a credibilidade que ela tem. Também, tanto é que recentemente, na ação trabalhista, lá no IAB eles colocaram um caso recente, foi do TikTok. A empresa ela obrigava o funcionário a fazer a dancinha do TikTok para poder divulgar a empresa. Só que a menina se sentia mal. Ela não queria fazer a dancinha, mas como ela precisava do dinheiro, ela fazia a dancinha. Ficou, se não me engano, 6 meses ainda na empresa. Quando ela saiu, ela moveu a ação e botou lá a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela estava expondo a imagem dela, ela não queria estar lá fazendo essa dancinha, e aí ela ganhou com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Também outra ação recente também foi trabalhista, foi também uma empresa, eu não posso falar o nome, tem que me segurar aqui para falar o nome, que botou o nome da pessoa pessoal. Então o pessoal ligava para o telefone dela pessoal. O correto seria ela ter um telefone profissional, não um telefone pessoal. Então, quando ela saiu da empresa, ela chegou também a ficar um tempo, que a pessoa precisa de dinheiro, então a pessoa vai ficando. Mas quando ela saiu, ela reclamou com relação a isso, que eles colocaram no site da empresa o telefone dela, qualquer coisa tem a gerente tal, e botou o telefone dela. Então, toda vez ficavam ligando o tempo todo para ela. Mas no caso dessa situação específica, se a pessoa na hora autorizar, não é possível que aquele site aí, a pessoa não sabia que tinha com aquele número. Não é Isso, possível se autorizar, aí ela já pode ser, já vai reverter para ela vai se tornar errada. Que nem já ocorreu da pessoa mover uma ação querendo culpar a empresa e a empresa mostrar documentos. Não, eu informei que ele pegar os dados dos clientes e vazar. E esses dados... Não, pode falar. Não, pode continuar aí. Tá. E esses dados, a pessoa pega e assinou. Eu vou cuidar desses dados, eu vou proteger e tudo mais. Assinou.
Aí ele pegou e moveu uma ação. Nisso que ele moveu uma ação, ele juntou todos os dados que tinha lá dos empregados. Aí falou, olha, o Excelência, tá aqui. Ele assinou que ia cuidar dos dados e ele vazou os dados. Aí ele acabou sendo mandado embora por justa causa. Aí virou para ele, entendeu? A pergunta que eu ia fazer é o seguinte, nessa questão aí do TikTok, por exemplo. Hoje, eu presto serviço para algumas escolas, e aí as escolas que têm Instagram, por exemplo, elas se calçam com relação a um documento lá que as pessoas podem, quando elas se matriculam, pode-se fazer o uso da imagem para pôr nas redes sociais. No caso do trabalhista, se houver também esse documento que ela já vai assinar, aqui, ó, aqui a nossa empresa ela pratica publi nas redes sociais e a gente usa a imagem dos funcionários. Isso é permitido? Como é que funciona nesse sentido? Como eu falei para você, se a pessoa fizer aquela cláusula no contrato, desse tamanho, vai especificando, você vai ter que fazer as dancinhas do TikTok, nanana, e ela assinar ali embaixo, aí tudo bem, que ela já está ciente, que ela vai ter que fazer essas danças, então ela vai, se ela quiser, não trabalha. Ah, não quero fazer essas danças, então nem trabalho. Ah, não, eu quero. Então, se ela assinou ali, aí você já está calçado. Entendeu? Porque a pessoa já está ciente. Eu já tive uma cláusula, por exemplo, no contrato de trabalho, na carteira de trabalho, um carimbo que eu era determinado a fazer. Isso estou falando no ônibus, na época que eu era do ônibus. Aí tinha lá que eu era obrigado a fazer todas as linhas da empresa. Estava escrito lá, no contrato, naquela... através de um carimbo que botava na parte de anotações. Isso aí também é conta também? Porque ali eu não assinava nada, mas estava constando. Eu não E assinava. falando que você tinha que. Aí você já estava ciente, você Então, mas assinou ali a gente não assina. Isso ali já é entregue para a gente quando a gente. CPF. Tá, mas aí é o seguinte: se entregou e falou, abre a carteira e te explicou, tudo bem. Mas se é a sua carteira, você chegou e ele tem que explicar. Se caso não explicar, só entregou, e se você não sabe nem ler. Aí a gente consegue até reverter isso aí. Não, então, deixa eu ver. A minha dúvida era essa. Quando você falou sobre a questão, era interessante estar num contrato de trabalho. Isso, específico e te Aí, avisando. no caso, estou falando um exemplo do ônibus que tinha essa questão. Mas Se você houver sabia carimbo. desse carimbo? Não, só avisar? depois de Ah, a gente sabia que quando a gente entrava numa empresa, a gente tinha que rodar todas as linhas. Aí só que quando chega lá e a gente já se acostuma numa linha, já que a gente sabe o horário e tal, quando vai para outra linha, já é outra coisa. Já é outro horário, outro carro, outra coisa. E aí, geralmente, os rodoviários não gostam muito de fazer essa troca. Até faz para, de repente, ajudar uma empresa, mas não gostam muito dessa troca. Sobretudo, igual trocar de turno. Tô de manhã e o cara passa para tarde, ou passa para noite. Entendeu? Aí, nessa situação, houve nessa empresa tinha um carimbo que tinha essa informação. Não pode, todas rodoviárias tem que passar por todas as linhas. Entendeu? Isso que então, se tivesse se tivesse essa informação, o carimbo, com a informação, todo funcionário tem que fazer dancinha no TikTok. Tá entendendo? Isso aí é certo, errado? Não, como eu tô falando, se é certo, se a pessoa avisa e a pessoa assina. Se a pessoa só tá lá o carimbo, quem me garante que eu sabia daquilo ali? Você só carimbou. Isso, Eu não sei sem quanto é o tempo de prazo quando você entrega a carteira no início, quanto é o tempo de prazo para ela te devolver? 5 dias. 5 dias. Então, Isso. tinha prazo de empresa de ônibus mesmo, tinha muito tempo que a gente Nem vi a carteira, Nem né? demora Você pra ir entregar. embora, te devolver assim, acontece. Vai ver, só te devolve na justiça. Não. Você é obrigado a mover uma ação para pegar a carteira, aí tu tem que ir lá na empresa buscar a Isso aí. carteira. É assim que funciona. Então, aí depois não tem como você saber isso. Isso. Passou até na experiência, às vezes, tu pega a carteira. Como é que depois você vai correr Tu atrás? nem sabe de nada. Tem gente aí que bota outra função e nem tinha lido que era essa função. Aí, nesse caso, como a doutora colocou, teria que se valer da testemunha. Isso aí. Maravilha, maravilha. Querida, queria te agradecer pela participação. Nada. É uma breve explanação. Assim, você está convidado a participar com outros temas para a gente poder estar explanando e as advogadas aqui que me ajudaram, né? Porque eu de direito só chutando bola mesmo. Nada, não saiu mal, não. Não saiu mal. Não, deu porque
Doutora, como é que faz pra te achar? Fala naquela câmera ali. Ah, tá. ADB Zaira Sardinha no Instagram. E também pode falar do curso também? Pode, falar do pode curso? falar. Vai ter um curso agora, dia 23 de agosto, sobre prática trabalhista e lei geral de proteção de dados. Também tá lá no meu Instagram, que é isso que eu falei, adb.zaira Sardinha. Fala um pouquinho desse curso aí, já que já tá vendendo esse peixe. Então, nesse curso eu vou falar, como eu dei as dicas de trabalhista, eu vou falar um pouco sobre lei geral de proteção de dados. E o valor dele tá R$20, é pelo Simpla. Molinho. É. Para quem já quer se especializar, já é um. Qual o público-alvo? É advogado, mas também, quem quiser, né? Porque eu também falo um pouco sobre empresa também. Quem é dono de empresa, quiser também, pode participar. Por onde vai ser? Pelo Simpla. Mas qual a plataforma? É online? É comercial? Não, vai ser online. Online? Isso. Maravilha. Melhor ainda. Repete aí a data aí. Dia 23 de agosto, às 19 horas. Vai ser pelo Simpla. Vai ser online. Maravilha. Faz a inscrição no seu Instagram. Isso, lá pelo Instagram. Maravilha. Você vai estar lá no dia 19, né? 19, mente brilhante, né? Isso, vai ter, né? Vai estar, né? Se Deus quiser. Eu vou passar lá. Então vai ter uma oportunidade de vender teu peixe também mais lá. Obrigado, tá, doutora Carla, doutora Denise. Eu já tô acostumando já com essa dupla aí. É sempre um prazer estar aqui. Maravilha. Deus é o dono do lugar. Obrigado pela participação de vocês. Se inscreve no canal. Doutora, tá sempre aqui, tá, doutora Zaira? Não esquece da gente, não. Sempre, Pode deixar, acho que não. Esquece caminho não, você vai ter sempre um bolinho ali pra você. Deus é o dono do lugar. Beijo do pesadão.